Salmo 96 diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é, e a igreja diga, grande, e digno de todo louvor. Ele é mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele. Poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios, trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo, e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Senhor Deus, fale com a sua igreja. Livra meus lábios das heresias, que os meus lábios sejam agora para a edificação da tua amada igreja. E abençoe os ouvidos dos irmãos. Eu oro para que o diabo não perturbe e não tente roubar a mensagem do coração com nenhum outro argumento. Que a sua mensagem seja acolhida, Senhor, e que essa batalha espiritual seja vencida. Que os nossos ouvidos acolham e que os meus lábios sejam fiéis para a tua glória, no nome santo de Jesus. Que o teu Espírito tenha toda a liberdade. Que o teu Espírito venha falar aos nossos corações grandemente. Ao meu e o da tua igreja. Em Cristo, amém. Não sei se vocês lembram, quando todo mundo entrou numa neura de colocar o disco da Xuxa ao contrário para ver se o diabo fala. Todo mundo aqui? Algumas mães quebraram o disco, era vinil da Xuxa, por causa do demônio. Muitas pessoas investigavam para ver se realmente o disco da Xuxa, tocado ao contrário, tinha uma mensagem demoníaca. Até hoje eu nunca ouvi nada. Já ouvi coisas muito emboladas, mas eu mesmo nunca ouvi nada. Quem aqui nunca leu a Coca-Cola ao contrário? E aí, quando você lê o contrário, você encontra lá, alô, diabo. Está lá. As pessoas investigam, ó, Coca-Cola. Agora, de trás para frente, alô, diabo. Na letra, não na garrafa. Lá no letreiro, não pela letra em si, né? Porque tem um B aí que em Coca-Cola não tem, mas vendo um contrário, parece um B, de fato. Alô, diabo. E aqueles que acreditam nessas conspirações ocultistas, de que tem mensagem do diabo, e o que eu vou falar agora é uma coisa muito séria. Tem uma pessoa que é da minha parentela e ela tem uma fama, uma pequena fama, ou uma grande fama na internet, no Instagram. A gente nunca se viu, mas ela é da minha parentela. E ela estava lançando coisas cristãs, que ela é cristã. E ela levou o trabalho dela, não sei se foi umas musiquinhas de criança, para uma gráfica, ou algo específico para fazer as canções e tudo mais, fazer as animações, né, dos desenhos de crente para as crianças. E aí eu tenho um fato, porque até então eu não tinha. Até então a gente acha que muita coisa é uma grande palhaçada e birra de crente, e até eu acho que há exagero em algumas coisas. Mas nesse caso é um fato concreto de alguém da minha parentela, uma prima distante, que tem uma fama na internet.
E aí ela colocou o que aconteceu com ela, houve um número imenso de cristãos vendo aquilo, de um homem que trabalhava nessa parte de animação, do lugar onde ela enviou um conteúdo cristão para os nossos filhos, e o cara era luciferiano. E ele, por ser luciferiano, você sabe, adorador de Lúcifer, do diabo, ele colocou no intervalozinho, muito pequenininho, lá uma fala satânica, pum, e tirou. E aí a equipe dela depois percebeu, e ela ouviu e processou o lugar. O lugar falou, não, ó, nós não temos pacto com o diabo, é um funcionário que gosta do diabo. E ele colocou isso, é um funcionário, não é a gente. Foi esse funcionário que vinha com camisa de rock and roll, e aí quem gosta, não estou dizendo que você é do diabo, né? A camisa do Metallica, a camisa do Iron Maiden, a camisa desses caras, e ele tinha essa simpatia pelo ocultismo, né? E ele colocou, de fato, ali uma mensagem demoníaca e musiquinha de crente para as crianças. Processou, tiraram o conteúdo, a partezinha do diabo, e deixaram só a de Deus. Então, assim, aqueles que trabalham com isso no mundo, investigando as coisas demoníacas por trás das músicas, dos poemas, dos livros, das canções, a gente encontra o respaldo. Tem gente fazendo isso, sim. Talvez de uma forma que a gente possa exagerar em algumas músicas, em alguns poemas, em alguns livros. Por exemplo, a gente tem agora um caso de uma mãe que foi para uma palestra cristã e chegou em casa e queimou tudo do Harry Potter. Eu não sei se é para queimar tudo do Harry Potter, que eu nem conheço, eu não vi Harry Potter. Daquele bruxinho, né, com carinha de anjo lá. Eu nunca vi, eu vi 30 minutos e tirei. Falei, quando começou a chegar a carta para ele, lá na casa dele, eu vi, a carta não acabava de chegar. Aí eu tirei, já estou enjoado de ver. Só quem viu o Harry Potter sabe dessa cena, que as cartas vão chegando na casa dele. Eu falei, não tenho paciência para isso não. E tem gente aqui na igreja que gosta. E eu não vou dizer para parar de ver, mas tem mãe que vai, ouve palestras, que o diabo está manipulando tudo e colocando magia dentro de casa através do Harry Potter, amaldiçoando o filho através do Harry Potter. Como essa mãe faz quando chega em casa? Ela quebra tudo e queima tudo do Harry Potter. Faz isso. Teve gente que fez isso com o C.S. Lewis, com Tolkien, que eram dois cristãos. Por que eu estou dizendo isso? Quem faz isso para o mal, faz com uma intencionalidade, uma intenção maligna. E realmente coloca tudo direitinho para o mal. Com isso, eu quero dizer que os crentes também devem ser organizados assim. Jesus chega a dizer que o reino das trevas, isso de forma indireta, é organizado. O reino das trevas é um reino organizado, porque um reino que não é organizado, ele não subsiste. Um reino que não tem organização, ele não se mantém. Logo, com isso, Jesus está querendo dizer que no reino das trevas há uma hierarquia, há uma organização, está tudo muito direitinho de como fazer, de como não fazer. Tem um livro do C.S. Lewis, Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, dando dicas ao diabinho de como atuar na vida dos cristãos. Aí eu, olhando para esse salmo aqui, com a ajuda dos eruditos, eles percebem, olha, o salmista não escreveu o salmo da forma como a gente lê. A gente pega esse salmo aqui e lê o salmo assim do nada, sem espaço, sem tempo, e a gente simplesmente lê e vai embora, e vai para o trabalho, ou vai comer, e fez o devocional, uma lida rápida. O salmista escrevendo, ele tentou deixar da maneira mais organizada possível, com coisas assim ocultas para a gente, mas que para ele, um judeu, naquela época, não estavam ocultas. Por exemplo, nós temos nesse Salmo 96, 14 convocações. Aí os estudiosos pegam o texto no hebraico, em que ele foi escrito, e desmembram, e vê que é 7 mais 7 convocações. O 7 é um número da perfeição divina. Então ele não compõe um salmo à toa, ele tem uma dinâmica ao escrever. Aqui eu vou botar essa convocação, essa aqui, a de baixo, e eu vou fazer que sejam 14. 7 mais 7, porque o 7 é o número de Deus. Quem lá no Brasil estiver lendo não vai perceber isso. Mas um hebreu percebe isso. Que os salmos já em dedicação ao Senhor, mas mesmo sendo em dedicação ao Senhor, há intenções teológicas até em numerologia, em questão de número, com essa intenção de louvar a Deus e mostrar a perfeição de Deus. Uma outra coisa nesse salmo, na estrutura dele, é o seguinte, a gente vê no versículo 1 a convocação, cantem ao Senhor um novo cântico. Aí ele repete, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. E o 2, cantem ao Senhor e bendiga o seu nome. Anunciem sua glória. São convocações. No versículo 1, a gente coloca como uma convocação. Cantem ao Senhor um novo cântico, cante o Senhor todos os habitantes da terra. Essa convocação é 1. Aí depois, cantem ao Senhor e bendiga o seu nome. 2, anunciem.
Aí a gente continua, aí a gente vai ler lá no versículo 7. Deem, adore. Se a gente for ler em português, está lá, cante, anuncie. Deem, adore. Uma numerologia, assim, para que a gente perceba a convocação. Ainda mais que a gente está num contexto de pessoas que só pedem, é ou não é? Me dá. A pessoa vai orar, depois vão para o YouTube e revejam a pregação do Pai Nosso aqui nessa igreja. As pessoas vão orar, só pede, me dá. E cadê a parte do louvor na oração? Porque na estrutura do Pai Nosso, a gente está lá. Que o seu reino venha, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque tu é o nosso Pai. E assim, eu inverti tudo, tá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Louvor a Deus. Tem a parte do pedido? Tem, mas está muito bem organizado. Me dá o pão, perdoa os meus pecados e não me deixe cair em tentação. Essa parte do pedido, mas tem a parte do louvor na oração. Ao dobrar o joelho, ao ir a Deus em oração, tenha um momento de adoração, e não só o pedido. Porque esse salmo aqui é tudo para Deus, nesse salmo. Cantem, deem. O finalzinho que vai falar, regozijem-se, mas é regozijar-se no Senhor. Isso aqui é importante para a gente ver como o salmista é um cara inteligente e organizado. E como a gente crente também precisa ser. Não tem um compositor nessa igreja, meu Deus do céu, não tem um compositor. Dependendo, depois da mensagem, passa a ter. Por que a gente tem que falar? Por que a gente tem que falar? Tem que ter um compositor. Uma vez eu ouvi que uma pessoa virou uma grande missionária. Por quê? Alguém no púlpito exortou e disse, não se faz mais missionário. Tem que ter missionário. Aí a pessoa que estava no banco disse assim, missionário? Tem que ter um missionário? E aquilo ali na hora queimou no coração dela. Eu serei um missionário. E a pessoa se tornou um missionário. Uma missionária. Agora aqui no texto eu falo assim, cadê os compositores da igreja? Cadê aqueles que sabem escrever, que sabem compor, que lê o texto e sabem organizar e colocar uma boa melodia para que a igreja se regozije no louvor? O ministério de louvor aqui na frente, vendo essa organização do salmo, organize o louvor, isso vai impactando a vida da igreja. Nesse momento, a bateria baixa, a voz da igreja sobe. Nesse momento, os instrumentos abaixam um pouco, a voz sobe. Cuidado para não abafar a voz do povo tem que sair, a gente tem que se ouvir cantando. O ministério de louvor precisa ter essa organização. E a igreja, já sabendo disso, já vai cobrar. Opa, o ministério de louvor hoje não deixou a gente cantar. Porque eu ouvi o pastor pregar que a gente tem que cantar e o ministério de louvor está a nosso serviço. E eles têm que fazer tudo de uma forma bem bonitinha para que a igreja louve de forma melhor, ore de forma melhor. Eu conversando com os líderes do ministério de louvor, eu falei para eles o seguinte uma vez, quando vocês tocam e o louvor é uma bênção, eu subo no púlpito igual um vulcão. Agora, quando não é, que arrasta tudo, eu já subo arrastado, um corcunda, que parece que tem um peso aqui, e aí eu tenho que puxar os mortos, saiam dos caixões, e aí eu chego com febre em casa. Já bati esse papo com o Andrei, a gente já conversou, e aí ele mesmo fala, como é que foi o louvor? Teve um tempo que a gente estava tentando ajustar tudo muito bem, mas por que a gente faz isso? A gente não está cobrando ingresso. A gente faz isso para a glória de Deus, vocês sabiam? A nossa preocupação é essa, e a igreja adorou? Foi para a glória de Deus? Amém! A gente faz isso para a glória de Deus, a organização é para a glória de Deus. Tudo muito bem composto, tudo muito bem bonitinho, tudo muito bem tocado, e a igreja cantando de forma linda e maravilhosa, e Deus se agrada disso. Deus se agrada dos louvores, Deus se agrada da oração do seu povo. Irmãos, eu quero lembrá-los que Paulo e Silas na cadeia cantaram. Eles estavam presos e eles estavam louvando. Lembrar que Jesus já se reuniu com os discípulos e o texto diz, e Jesus cantou um hino com eles. Que texto lindo! Que texto lindo! Qual hino será que Jesus cantou? A Bíblia não fala, mas diz que Jesus cantou um hino. Pedro ouviu Jesus cantar. Eu não acho que Jesus era desafinado igual a Mateus. Eu não acho. Eu acho que ele sabia. Eu não acho que ele era desafinado, mas os discípulos viram Jesus cantar. Imagine Jesus louvando. Porque o louvor, ele é mais lindo, ele é mais quente, ele é mais maravilhoso quando ele sai de um coração aquecido. E tem coração mais aquecido do que o de Jesus?
Imagine cantar do lado dele, ouvi-lo elogiar o Senhor com música. Dizer, dignos é de louvor. Tu és digno, Senhor, de receber a honra. Imagine Jesus cantando isso. Esse salmo aqui é uma canção que a nossa igreja canta. Por exemplo, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Lembra que o Andrei canta isso? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses, né? Glória e majestade estão... Vocês lembram disso? Força e formosura no seu santo... É esse salmo aqui. Agora imagine Jesus cantando esse salmo. Como que ele cantaria? Glória e majestade estão diante, força e formosura no seu santuário. Como que ele cantaria? Seria emocionante vê-lo cantar. E aí, com isso, a gente já vê no verso 1, cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Verso 2, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Nós vemos isso aqui. E aí eu sei que os céticos odeiam isso. Quando a gente ouve os céticos, aquele cético rebelde, que ele não crê em Deus, mas ele sabe que Deus existe porque ele odeia Deus, não tem esses caras? Preparem-se, eles estão em toda parte agora. Tem gente assim, ele odeia Deus e ele se diz ateu, mas ele tem um sentimento de ódio contra Deus. É um sentimento que a gente sente para quem existe, ou um sentimento que a gente deposita em a existência de alguém, ou com quem existe. E eles dizem o seguinte, esse Deus é o megalomaníaco. O ego dele é inflado. O ego desse Deus é tão inflado que ele se tornou um soberbo. E é por isso que ele fica assim, me adora, senão eu te mato, porque eu quero ser adorado. Adorem-me. Parece muito mais com a bruxa da Branca de Neve. Quem é mais belo do que eu? Espelho, espelho. Aí descobre que a Branca de Neve, ela quer matar. Aí eles dizem que esse Deus é pior que a bruxa da Branca de Neve. Quem é mais glorioso? Me louva, porque eu gosto de ser bajulado. Olha como eu gosto de ser bajulado por essa. Meu ego, se não cantar eu mato todo mundo. Eles acham que Deus é assim. Deus é um megalomaníaco, soberbo. Vocês já pararam para pensar? E que quer a nossa adoração. Isso não é bíblico. O nosso Deus não é birrento, não é birrento. O nosso Deus não é soberbo. O nosso Deus não é megalomaníaco. O nosso Deus é a fonte da vida. Como eu posso ilustrar isso a vocês? Como que vocês vão voltar a louvar ao Senhor? Será que eu estou louvando um soberbo ou não? Como? Deixa eu dar uma ilustração. Quem já sentiu sede aqui, levanta a mão. Sede, abaixa. Muita sede. Quem já sentiu? Eu já senti muita sede, que eu vivia na rua e não ia em casa nem para beber água. Eu estava morrendo, mas se eu voltasse, minha mãe me prendia. Eu passo sede, mas eu não volto para aquela casa. Eu só volto 8 da noite. E jogando bola o dia inteiro, jogando, brincando, e correndo para lá, e com sede, a língua colando no céu da boca, mas eu não ia em casa beber. E quando a sede batia muito, eu ia lá nas vizinhas, tia, chamava de tia, todo mundo, me dá um copo d'água aí, isso era normal lá. Tia, menino, toma um copo d'água, e a gente bebia para não ir em casa. Então eu já tive sede. Agora imaginem que eu estou morrendo de sede. E aí esse copo d'água tem vida, imagine que essa água tem vida, ela fala. E aí eu estou morrendo já, porque a sede mata. Mata mais rápido que a fome. Ou com um poder maior, se ficar 3 dias sem beber água, você morre. 3 dias sem comer, você aguenta, até 40 dias bebendo água. Dá para viver, vai definhar, mas dá. Agora, de sede não dá. 3 dias, 4 dias você está morto. Agora imagine essa água me vendo, não querendo beber dela. De você eu não bebo. E eu estou morrendo de sede. E ela está dizendo assim, ô infeliz, beba de mim agora, ô infeliz. E eu digo assim, não bebo. Aí ela, ô seu burro, bebe de mim. Aí eu digo, não bebo. Quem é o soberbo? Quem é o soberbo? Eu ou a água? As crianças. Eu, porque quem está morrendo sou eu. Eu que preciso dela. Ela não precisa de mim. Água tem sede, Newton? Água sem sede. Água bebe água, Newton? Não. Água come gente, Newton? Não. Ela precisa de mim? Não. As águas estão aqui até antes dos homens. Ela precisa de mim.
E ela está assim, bebe de mim, bebe de mim, bebe de mim, bebe de mim. Sedento, eu mato a tua sede, bebe de mim. Se você beber de mim, tu não morre, bebe de mim. Bebe, beba. E eu, não, beba, não, até que eu morro. A adoração é mais ou menos assim. Deus não é um soberbo dizendo, me adorem. Porque se não me adorar, aí eu fico aí meio abatido e me dá vontade de matar. Não é assim. Por que Deus ele pede e ele sustenta a sua glória? Ele não é dependente da gente, mas ele sabe que nós somos dependentes dele. Ele se apresenta na Bíblia como água viva. A água viva que mata a sede. Não é possível ter alegria sem a glória de Deus. Se Deus não sustentar a sua glória, nós não podemos ter satisfação, como diz John Piper. A nossa satisfação está em Deus sustentar a sua glória e nós participarmos dessa glória, e aí a alegria é renovada. Porque Deus satisfaz o homem não satisfaz a Deus, Deus satisfaz o homem. Então quando Deus diz, cantem, adorem, Ele sabe que o homem sente a necessidade disso, e isso precisa estar no homem. O homem depende disso. O homem depende de beber e comer de Deus, de estar em Deus, de olhar a beleza de Deus e ali falar. E eu já falei sobre o elogio aqui, e eu quero só reprisar a vocês. Quando um rapazinho gosta de uma menina, e ele gosta muito, e essa menina começa a dar chance para ele, rapazinho de 20 anos, e a menina começa a dar, ele fica encantado, mas ele tem um desejo aqui, ó, mas ele precisa falar. E aí, quando ele fala, aquilo é completado nele, ele fala, porque ele quer elogiar. Ele quer elogiar a pessoa que ele ama, que ele deseja, ele quer elogiar. Deus, como fonte de toda a beleza, quando a gente olha para Ele, a gente canta. Porque ali o louvor é absolutamente natural também. É porque, por enquanto, no corpo estamos longe dEle. Um dia, na ressurreição, com o corpo também, estaremos louvando. Na morte também já estaremos na glória de Deus. Mas com o corpo, na ressurreição, estaremos louvando. E aí a gente verá como é natural olhar para aquilo que é belo e dizer, você é belo. E aí eu quero lembrar vocês, qual a expressão que sai da gente quando a gente está morrendo de sede e bebe a água? É ou não é assim? Você está com sede, você bebe a água e... Porque você está ali, de alguma forma, louvando a água. Isso não é idolatria não, tá? Só para você entender a linguagem. Quando eu entro no santuário do Senhor, quando eu entro na presença do Senhor e eu sinto aquilo, o que eu faço? Glória, maravilhoso, belo, absoluto, maior do que todos. Eu quero lembrar os irmãos, o texto de Isaías 6, quando os serafins diziam uns aos outros, santo. Eles estavam dizendo uns aos outros. Imagine eles na presença do Senhor e eles estavam lá, santo, santo. A Bíblia diz uns aos outros, santo. É o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Um dizendo para o outro, Ele é santo. Olha lá, olha Ele é belo, Ele é santo, Ele é sublime, olha Ele. É porque a gente está privado disso por enquanto. Eu tive uma experiência num quarto dormindo e eu acordei com a presença de Deus em mim, dos pés à cabeça. Foi uma coisa maravilhosa que eu caí de joelho com remela no olho e eu continuei, glória, glória, aleluia, e eu gritando e a lágrima descendo, uma experiência incrível. E a minha mente foi aberta de um jeito que eu vi o sol, mas o sol não tinha mais brilho, o sol tinha se apagado e eu vi o sol sem brilho e eu ia como se levitando na direção do céu. E aí depois eu entendi que na presença de Deus o brilho do sol não é nada. Deus estava me dando uma experiência linda. Eu pude sentir, irmãos, Ele não é um megalomaníaco, é a coisa mais linda que tem para sentir. É uma coisa maravilhosa. A sensação do sedento bebendo água é uma sensação de maravilha. A sensação de alguém na presença de Deus, sentindo a presença dEle, só você sentindo para dizer, não tem como ficar calado. Não tem como dizer. Eu lembro do livro de Jeremias, no capítulo 2, ele diz assim, olha céus, venham ver isso. Eles trocaram o Senhor a água viva para construir cisternas rotas, rachadas, porque eles passaram a servir os ídolos. Olha céus, vocês estão vendo? E os céus estavam apavorados. Olha o que eles estão trocando.
o maravilhoso, a água viva, por ídolos. É um absurdo isso. É por isso que a gente louva ao Senhor, engrandece ao Senhor, e Ele não depende da adoração, Ele não se alimenta de adoração. Nós nos alimentamos de Deus. Louvar o Senhor é bom. O salmista está dizendo um novo cântico, provavelmente é esse cântico mesmo. Os estudiosos dizem assim, cada ato de Deus de misericórdia era um louvor novo que surgia. Um ato novo de misericórdia precisa de um novo cântico. E aí o povo cantava ao Senhor, compunha suas músicas, iam na presença do Senhor, e o chamado é para toda a terra. Não era só para Israel, toda a terra precisa louvar ao Senhor. Aí Paulo diz em Romanos, mas como? Se não há quem pregue. Como virão se ninguém se dispõe a ir? E aí nós entramos no verso 3. Anunciem a sua glória entre as nações. Porque esse Deus é tão maravilhoso que a gente tem que anunciar. Anunciem para que todos estejam louvando ao Senhor. E aí eu faço uma pergunta. Qual é a missão mais importante da igreja? Qual é a missão mais importante da igreja? A gente tem várias respostas para isso. Alguns vão dizer, a missão mais importante da igreja é estar no templo, louvando ao Senhor, como um povo unido. Outros vão dizer, a missão mais importante da igreja é ir por todo mundo, porque Jesus disse, ide. A missão é a coisa mais importante da igreja, eles dizem. Mas aí vem os outros teólogos que jogam um balde de água fria em todo mundo e dizem assim, não, a missão da igreja é a glória de Deus. É fazer com que Deus seja glorificado. É glorificar a Deus. Qual a finalidade do homem? Por que o homem foi criado? Para glorificar a Deus e se alegrar em Deus para todo sempre. Então, quando a gente prega a missão, a gente não está levando uma religião apenas. A gente quer mais gente louvando e adorando e glorificando o Senhor. A gente quer a bandeira de Deus em todo o país, em todas as nações, em todos os lugares. É por isso que a gente precisa crescer mais nisso. Porque o louvor é tão bom que a gente quer um lugar mais cheio para que Deus seja louvado por mais lábios. E para isso a gente anuncia a glória dele, para que mais pessoas louvem o Senhor. Mais pessoas possam adorar ao Senhor. Um coração dominado pela adoração é um coração missionário, eu escrevi na minha Bíblia. E nós precisamos ser exortados nisso. Nós precisamos voltar a orar, Senhor, abra uma porta para a evangelização. Abra uma porta, Senhor Deus, para que eu possa pregar. Para que a gente possa melhorar nisso. Para que a gente evangelize mais e pregue mais. E aí a gente já muda a mente. Porque é para a salvação da pessoa? É. Mas é para a glória de Deus. Porque quando um homem é salvo, Deus é glorificado. A gente leva, anuncia para todas as nações. E a gente tem anunciado. As igrejas estão pregando. Tem igreja voltando a crescer na Inglaterra, onde estava quase morrendo. Na Europa já tem igreja voltando. E isso é bom, porque a Europa se tornou um cemitério de igreja. Nossos irmãos na Nigéria estão morrendo na mão dos islâmicos. Cada cidadezinha que eles passam, eles matam. Cada cidadezinha. Mas os irmãos continuam lá. Continuam louvando, se reunindo escondido, adorando ao Senhor, orando juntos, louvando juntos, pregando a palavra. Mas ontem eu ouvi que em Moçambique a coisa está indo bem. Na Angola a coisa está indo bem. A igreja tem crescido em todo lugar. Na China a igreja está forte. Não parece não, mas está. A gente precisa anunciar ao Senhor, pregar a palavra do Senhor, porque um coração dominado pela adoração é um coração missionário. Eu tenho certeza, se a gente está com a nossa missão, ou o senso de missão, meio apagado, é porque o nosso coração não é mais tão adorador assim. Então não é simplesmente ir, é rever o coração. É rever a glória de Deus. É voltar a examinar, é ter um tempo refletindo, é olhar para o nosso coração e ver o que está acontecendo. Pelo contrário, os nossos filhos estão sendo evangelizados pelo mundo. Por isso que eu coloquei entre aspas aqui. Eles estão se tornando não crentes lá fora. Eles vão e veem o que acontece no mundo. Ah, olha com quantos menininhos ele sai. Olha com quantas menininhas ela sai. Aqui é livre. Aqui pode fazer de tudo. É a síndrome do Cazuza. E morreu por causa disso. Morreu de AIDS.
Porque essa falsa liberdade que o mundo dá tem um poder incrível para atrair. É uma falsa liberdade, porque é uma liberdade que mata. Se mata, é uma prisão. O Cazuza se enfiou nisso. Eu quero fazer de tudo, eu não gosto de ordem, eu não gosto de regra. Morreu aidético, coitado. Infelizmente, eu não me alegro com isso. Agora, onde está a atração da igreja para que a igreja também seja atrativa? Não é em fazer um monte de parafernália. É a glória de Deus que atrai. Se a pessoa está sedenta, eu mostro um copo d'água, beba água. A gente precisa voltar a demonstrar a grandeza de Deus e mostrar que entre nós há uma água viva. Eles precisam saber que entre nós há poder, há vida. E eles vão olhar a nossa vida e dizer, eu quero ter uma vida igual a dele, igual a dela. Olha como ele glorifica o Senhor. Olha como a vida dele é uma vida de adoração. E aí quando virem visitar a gente, assim, que lugar! Olha esse lugar, olha a adoração, olha como a glória de Deus é anunciada aqui. E aí a coisa fica atrativa. Não precisa mexer muito, não. É só levar o evangelho e a glorificação do Senhor, mostrar como Deus é adorado entre nós. Eles vão olhar e dizer, lá tem água, eu tenho sede. Se eu tenho sede, lá tem água, eu vou de beber. Eu vou para beber. Lembra de Jesus? Se você beber da água que eu tenho para te dar. Mas Jesus tinha água para dar. Você nunca mais terá sede. Irmãos, nada se compara com a presença de Deus. Os adolescentes estão aqui. O mundo não se compara com a alegria que está em Deus. O mundo não tem como estar no mesmo patamar disso. Isso é muito bom. Tanto é que no verso 3, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos, entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que os falsos deuses. Olha um ponto importante aqui. Todos os deuses das nações não passam de ídolos. E as pessoas são adoradoras, vocês sabem disso. Todo homem é um adorador, vocês sabem disso. A pergunta é, o que adoram? Porque as nações tinham ídolos. As nações tinham lá o seu deusezinho de madeira, o seu deusinho de pedra. Porque o homem precisa adorar. Porque o homem é um adorador. A adoração está na alma de todo homem. Até os céticos adoram. Eles têm os seus elementos de adoração, que eles dizem que não tem nada a ver com a religião, mas eles adoram. Adoram a ciência, adoram os seus joguinhos, adoram um monte de coisa. E aí tem uma frase do Bruce Waltke que eu marquei aqui na minha Bíblia. O povo de Deus não é politicamente correto. O que significa politicamente correto? Não, eu não vou falar porque senão vai ofender. Não, a pessoa está lá adorando o demônio, mas porque se eu falar eu ofendo. Eu tenho que respeitar as minorias. Eu tenho que respeitar. Olha, se isso começar a invadir a nossa igreja, por causa desses argumentos, e a igreja do Senhor, a gente verá destruição, porque o que está em jogo não é... O respeito, a gente respeita todo mundo. Mas o que está em jogo não é isso. O que está em jogo é tentar destruir a igreja e Deus. E aí eles vão usar qualquer minoria, mas eles não estão preocupados com minorias. Eles estão preocupados com a destruição do povo de Deus, com a moral cristã, com a igreja. Porque enquanto houver Deus governando a igreja, esses ditadores não conseguem governar todas as mentes. Eles precisam matar Deus em nossa mente para que eles ajam como deuses. E aí eles usam a minoria daqui, uma minoria dali, e eles vão minando a fé, aí mina a moral, aí mina a igreja não tem mais propósito, porque eles usam até os ateus para escreverem livros, os ateus nem sabem que estão sendo usados, eles gostam, promovam isso, matem Deus, acabem com isso. Aí o Waltke escreve, olha o salmista denunciando os deuses falsos no louvor de Israel. Como que o Egito vai se sentir quando ouvir essa canção? Como os babilônios vão responder, sabendo que Israel canta, porque o Senhor é grande, digno de louvor, é mais temível do que todos os deuses das nações não passam de ídolos. O que está por trás disso? Ídolos vãos. Eles não passam de pedra, eles não passam de palha, eles não passam de madeira. Mas como a Babilônia vai se sentir? Como o Egito vai se sentir com canções assim? A igreja não se rende ao politicamente correto. Se eu estiver numa entrevista, e foi uma entrevista grande, com um jornalista grande, e ele me pergunta assim, o seu Deus é o único Deus? Como eu deveria responder? Olha, mais ou menos. A gente tem um Deus que adora, mas o outro tem outro Deus. É assim que eu devo responder? Para mim é,
mas eu respeito o outro que não. Eu respeito o outro, mas se eu responder assim, como fica? Como eu deveria responder? O meu Deus é o único Deus verdadeiro. Ele é grande e digno de louvor. É o único digno de louvor. Como que a gente vai adorar um pedaço de pau? Vai se dobrar um pedaço de madeira? Como que a gente vai fazer isso? Abra sua Bíblia em Jeremias 2. Talvez 3 vezes a gente vai abrir outros textos aqui. Olha o que está em Jeremias. Olha a clareza que está no livro de Jeremias, no capítulo 2. Venha comigo. Se você tiver aí com um lápis ou uma caneta, grife, ou então ponha no celular. Olha isso aqui. Olha o versículo 26 do capítulo 2. Não, perdão. Capítulo 25, isso aí. Versículo 25 do capítulo 2. Capítulo 2, 25 de Jeremias. Capítulo 2, versículo 25. Olha para o telão se tu não encontrou. Diz assim: não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Não tira daí. Olha a rebeldia. Deus está dizendo, tua garganta está seca. Eu já disse, para com isso, para de se esfolar. Aí qual é a resposta do povo de Deus? Não adianta, não adianta. Eu amo, isso aqui deve escandalizar. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Eu amo o Deus estrangeiro. Olha a continuação, olha o versículo 26. Assim como um ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade da Babilônia, é isso que está escrito? Não. Também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois dizem à madeira, você é meu pai, misericórdia. Eles dizem para a madeira, você é meu pai. E ele diz à pedra, você me deu a luz. Blasfêmia. É blasfêmia, isso aqui não se faz. E a gente diz, a gente está muito longe disso. Aí eu vejo um movimento de os protestantes se tornando católicos, está crescendo. Aí vai lá e eles dizem para a madeira, tu és minha mãe, é ou não é? Eles dizem, não é bem assim, o catecismo não diz isso. Na prática é isso. E se o catecismo não tem lá uma parte dizendo, não falhe a madeira, não se dobre a madeira, está errado. Porque acontece de forma abundante lá. Mas tem uma coisa que acontece lá. Porque o povo é atraído pelo que se vê, irmãos. O povo quer algo palpável para adorar, o povo quer ver uma coisa. Agora tem uma coisa que acontece lá. Missa de culto à adoração à hóstia. Todos eles adorando um pedaço de pão que eles dizem que é o próprio Jesus. E adorando. Eles dizem aquele pedaço de pão, tu és o meu Deus, e todo mundo louva e adora aquele pão. Ô, mensagenzinha difícil. Para eu ser cancelado é um pulo. Eu estou mostrando para vocês, que vocês olham assim, Deus falando para Israel, você diz a pedra, minha mãe. Assim, pastor, isso não tem nada a ver com a gente não. E eu estou mostrando que tem. Porque tem gente voltando para lá. Tem gente lá botando a estátua de Maria dizendo, e cantando lá, não há nada que não passe por ela, tudo que eu tenho eu consagro a ela. E está lá, e o povo cantando isso. A gente precisa dizer, cara, católico, eu te amo. Mas isso é idolatria sim. Não faça isso, isso é idolatria. Aí eles vão chamar os padres mais intelectuais para dizer o porquê que é daquele jeito, e porquê que é assim, e eles vão tentar, e eles são espertos para ludibriar. E tu acha que eles não têm uma resposta? Eles têm, mas o que o meu olho vê não mente para mim. Eu estou vendo aquilo dali. Aí a nossa irmã Márcia postou um negócio muito interessante na internet. De um médico incomodado com uma serva de Deus, porque ela não ia até a Maria, ia direto a Jesus. E ela disse assim, se eu vier aqui, a sua mãe pode me atender? Ele, não, minha mãe jamais, minha mãe não é médica, a médica sou eu. A sua mãe não pode me atender? Não, eu sou o médico. Ah, tá. Então por que eu vou até Maria, se Deus é Jesus? Tem coisa que Maria não vai fazer, não pode fazer.
O fato dele ter uma mãe não significa que a mãe dele tem que atender. Não, o médico é ele. Maria é a mãe de Deus, é a mãe de Jesus. Mas ela não é divina. Ela não tem que ser adorada e joelhos prostrados diante dela. Não pode fazer isso. Tem coisa que só cabe a Jesus. Então, cuidado, a gente olha isso aqui e a Bíblia é muito clara. Cuidado com a idolatria. Deus está acima de tudo isso. Cuidado a maneira como a gente diminui Deus também em nosso coração. Cuidado. Porque aí já não tem uma madeirinha, já não tem mais uma pedrinha, mas a gente diminuiu ele em nosso coração, ao ponto que ele ficou tão pequenininho, que eu nem louvo mais ele, nem vejo mais sentido para louvar. Não é porque ele se tornou pequeno, o meu coração está vendo e tratando ele como pequeno. E isso atrapalha o louvor. Isso atrapalha a adoração. Quer ver algumas coisas que podem diminuir a nossa visão de Deus? O pecado. O pecado não tratado, o pecado não cuidado, o pecado não confessado, vai diminuindo. É porque a gente vai se afastando de Deus. A gente vai se afastando, aí ele vai ficando tão pequenininho que quase vira uma estatuazinha no nosso coração. E a gente diz assim, já não vale nem mais a pena cantar, já não vale mais nem a pena adorar. Mas o problema não está em Deus ser pequeno, o problema está em que você ficou tão longe, e quando tu olha ele está pequenininho. E aí para que louvar? Aí para que cantar? O problema está no seu coração. No seu coração. Resolva isso. Porque quanto mais próximo a gente estiver de Deus, mais vibrantemente nós vamos adorá-lo. Com orações, com louvores, com pregações, com evangelização. A gente vai falar dele porque a gente está pertinho. Bem pertinho do Senhor. Olha o verso 6. Majestade e esplendor estão diante dele. Vocês veem isso? Vocês conseguem perceber isso? Majestade e esplendor estão diante dele. Poder e dignidade no seu santuário. Vocês veem isso? A gente não vê. Mas a forma mais palpável da glória de Deus é quando a igreja se reúne. Quando a gente está junto. Quando a gente vê a palavra de Deus se manifestando e revelando que está oculto. A gente, meu Deus, só pode ter sido Deus. Como que isso é revelado assim do nada? Não contei para ninguém, a coisa é revelada. Está lá no fundo da alma. E aí o Senhor traz e põe na mesa. E eu vejo aquilo ali. Eu estava falando disso no carro hoje. E aí eu estava lá ouvindo? Eu não estava ouvindo. Eu falei exatamente isso. Eu não estava ouvindo. E aí Deus vai trazendo, eu estou no meio de vocês. E a gente tem que se desconectar, porque um outro problema da adoração é a preocupação com as coisas da vida. Agora, eu não estou nem falando do pecado. Eu nem estou entrando no mérito, até que ponto a preocupação é pecado ou não. Mas preocupação da vida atrapalha a adoração. Eu estava com muito problema para resolver. Com muito problema, eu estava num culto sentado e eu ia pregar. E na hora do louvor eu me peguei pensando em todos os problemas. Em todas as preocupações. E eu reparei, isso se tornou, nesse momento, um inimigo meu no culto. Porque eu estou no culto, mas minha mente está na preocupação. A preocupação se tornou inimiga da adoração. A preocupação se tornou inimiga do louvor. Porque está na nossa mente, aquilo veio, ó, bum, bum, bum. Dependendo da preocupação, tu nem dorme em casa, é ou não é? Tu fica só pensando naquilo, ó. Só pensando. E aí se atrapalha o teu sono ainda mais a adoração. Você vem para a adoração, você vem para cantar, é bíblico cantar, Deus está chamando. É um livro inteirinho de louvor, inteirinho. Para você ver como o louvor é importante na vida da igreja, inteirinho. Mas aí o que rouba a adoração no seu coração? O pecado, número 1, e as preocupações. O seu corpo veio para a igreja, mas a sua alma ficou no problema. O seu corpo veio para a igreja, mas a sua mente está lá, com aquilo. Resolva. E a gente não consegue desligar. Eu vou resolver alguma coisa no culto? Tu vai conseguir resolver alguma coisa agora, nesse momento? Não. Adore ao Senhor. Isso significa o seguinte: Deus é majestoso. A Bíblia diz, a majestade e o esplendor estão diante dele. Poder e dignidade, ele é digno. Aí o verso 7 vai dizer, deem ao Senhor. Então a minha relação não é assim, Deus me dá, eu tenho que dar. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Já falei do pecado, já falei da preocupação, e essas coisas impedem isso. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Meu Deus, aí a gente treme.
Porque eu não dou ao Senhor, olha isso, não é de acordo com os talentos que eu tenho, não é de acordo com a motivação do meu coração, não é de acordo com as habilidades da minha voz. Eu dou ao Senhor de acordo com o que Ele tem, do que Ele é. E aí a coisa fica mais difícil. Quando a gente vê, Senhor, o ápice da adoração é a reunião do povo de Deus junto. Eu não sou um separado, eu não posso achar que as minhas atividades individuais são melhores do que as minhas atividades com vocês. Não é melhor, não é melhor. A atividade com a igreja é melhor. O culto público é melhor do que um cultinho que eu faço na minha casa. Deus sempre teve um povo, sempre foi comunitário, um povo. Tanto é que tem gente que acha que o devocional em casa é mais poderoso do que o culto público à igreja. Não é. De maneira alguma isso não é bíblico. Ah, mas Jesus ensinou a entrar no quarto em secreto. Tudo bem, mas logo depois ele diz o seguinte: Pai nosso, não Pai meu. E aí no livro de Atos a igreja junta o tempo todo. Preguem, aumentem o número, reúnam-se, não deixe de estar lá, não deixe de congregar, vem louvar, vem cantar o tempo todo. É sempre um povo, um povo, um povo, um povo. E está no plural, deem. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entrem nos seus atos fazendo ou trazendo ofertas. Dar ao Senhor aquilo que é devido ao nome dEle. Como você vem ao culto? De uma forma que venha competir com as preocupações do seu coração. Você já precisa vir de casa se preparando para esse momento. Você já precisa vir. Tem as preocupações? Vai deixando já. Isso aqui eu resolvo amanhã. Hoje eu ensine isso para os seus filhos. Ensine isso para os seus filhos. Porque a gente vai levando e trazendo as nossas ofertas ao Senhor. A gente não vem de mãos vazias, porque a gente vem para dar ao Senhor aquilo que é devido a Ele. Como a gente vem para o culto, isso é importante. Deixa eu contar uma coisinha. Esse salmista não compôs o hino para ele cantar sozinho, não. Ele compôs o hino para a nação de Israel. Para a nação de Israel cantar. E por isso que ele compôs o hino. Para quando o povo estiver reunido no santuário do Senhor, todos louvarem a Deus. Todos juntos. O que você traz, como você ensina ao seu filho, qual é a maneira que você vem ao culto. Até a forma que você já pensa na roupa antes. Para não ficar pegando roupa já em cima da hora. Já deixa tudo arrumadinho. Ensina isso para o seu filho. Porque amanhã é o culto ao Senhor. Ele já vai crescer com isso. O culto. Vou prestar culto. É o culto ao Senhor. Quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. De entender a importância do culto. Que aqui é mais poderoso do que lá dentro de casa. Perceba, irmãos, eu não estou falando do seu caráter. A sua vida já é um culto a Deus diariamente. Mas a igreja é um corpo, somos um corpo. O corpo anda junto. Eu já brinquei com a igreja uma vez pregando sobre isso. Que se você estiver passando, e eu vou piorar a ilustração, em frente a um cemitério, vou botar logo no cemitério, e aí você vê uma mão só essa parte até o cotovelo, e ela fazendo assim, ó. Você sai fora. Sabe por quê? Porque parte do corpo amputado é fantasma. Não é corpo, é assombração. Se eu chego e eu vejo só um pé fazendo assim, ó, falei, está amarrado em nome de Jesus. Porque o corpo tem que estar junto. Assim é o crente que diz, não, eu vou ficar aqui, meu Deus, e tu é um fantasma. Dá medo. Dá medo. Tem que estar junto. E aí junto a gente traz aquilo que a gente tem. E aí quando a igreja louva, meus irmãos, eu já dei esse testemunho, o meu coração já foi aquecido com os dons e talentos de vocês sendo colocados diante do Senhor. E eu digo, meu Deus, eu estava tão falido hoje, e a igreja adorando, cantando, meu coração começou a ser aquecido, e eu vim falido, mas meus irmãos vieram. A coisa começou a acontecer, e aí eu comecei a adorar junto com vocês, e aí um irmão levantou para orar, e aí a oração já aqueceu o coração. Como que o Espírito Santo sabia que eu deveria orar o que o irmão orou?
Como que o Espírito sabia que aquele irmão ou aquela irmã que se levantou no culto para orar, ela orou o que estava no fundo da alma do outro? Do outro. Venham para dar aquilo que o Senhor Deus merece. A gente nunca vai alcançar isso, mas venha com isso. Eu vou dar o meu culto ao único Deus verdadeiro, grande, sublime. Ele é imenso. Ele é imenso. Como a gente trata o nome do Senhor? O Vinícius contou uma ilustração aqui que eu nunca mais esqueci. Deus abençoou um determinado homem e ele disse para a esposa, tem um cordeirinho aqui que é de Deus. Eu vou dar em gratidão a Deus, porque Ele me abençoou, então aqui eu vou dar para Deus. Eu vou dar, tem um cordeirinho de Deus. Aí passou um dia, a mulher, e aí, não vai dar o de Deus não? Ele, não, ainda não, daqui a pouco eu dou. Aí passou uma semana, aí o cordeirinho de Deus, tu não vai dar não? Tu falou que ia dar? Não, ainda não. Semana que vem eu dou. Aí passou um mês, vai dar o cordeirinho? Não, no outro mês eu dou. Aí morreu um cordeiro. Sabe o que ele falou para a mulher? Ih, morreu de Deus. O de Deus morreu. A gente é ou não é assim? Eu até ia dar, mas morreu agora o cordeiro, mulher. A gente é ou não é? Hã? Eu sou botafoguense, igual aquele cara lá. Toda vez que eu ia para o estádio ver jogo, eu sou idólatra, vocês sabem, né? Toda vez que eu ia para o estádio, eu ficava o dia todo assim, caraca, vou ver o Fogão hoje. Vou ver o Fogão hoje jogar. Aí chegava lá, a idolatria acabava, porque o Botafogo perdia. Time safado, maldito. O infeliz não corre não, tu ganha 600 mil. Isso aí eu nunca fiz não. E aí eu ficava, aí. Domingo, culto. Ai, tô cansado. Toma vergonha, pô. Toma vergonha. O cansaço é sempre pro culto, né? Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. O cansaço é sempre pro culto. Eu não venho para te agradar, não. Nem você para me agradar, não. A gente vem para junto louvar a Deus. Louvar a Ele. Não é para agradar o irmão da direita, da esquerda. É para Deus. Então eu não abandono a igreja. Ela é imperfeita, mas o nome do Senhor é digno de ser louvado. Ele é digno de ser louvado. Eu não venho aqui adorar a igreja. Eu venho aqui com vocês adorar a Deus. Adorar o Senhor. Olha o verso 9. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. A gente tem a alegria na presença de Deus, mas a gente tem o tremor, tá? Cuidado com a irreverência também no culto. Com a reverência na vida. A nossa própria vida já é um culto todo dia, a gente sabe disso. Cuidado com a irreverência. Porque também, o mesmo texto que vai dizer para a gente se alegrar e se regozijar, tremam diante do Senhor todos os habitantes da terra. A gente vem com reverência na presença do Senhor. Cuidado! A gente sabe o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Paulo dizia, por causa de vocês na ceia, que vocês não discernem a ceia, muitos estão doentes e morrendo. A disciplina do Senhor que o pastor Maurício falou ontem. No Novo Testamento. Olha o que está acontecendo, vocês não discernem o corpo. Eles não esperavam uns pelos outros. E tem uma exposição só sobre a ceia no Spotify da nossa igreja. Depois veja o que significa não discernir o corpo. Está bem explicadinho lá. Mas tenham temor ao Senhor também, temor. Tem muita coisa que a gente vai deixar de fazer por causa de temor, tá? Tem muita coisa que a gente vai deixar de vacilar por causa do temor a Deus. Não percam o temor, não percam o tremor. Venha com alegria, mas venha com o temor. Temam ao Senhor, tremam diante dEle. Uma vez eu pregando o sermão de Isaías e expondo o sermão de Isaías, no outro lugar, não aqui na igreja, quando eu estava falando da parte dos serafins, as pessoas vibrando, né? Caramba! Vamos lá. Tem igreja que adora de uma forma diferente da nossa. Tem ou não tem? Tem. Tem igreja que eu falo a igreja, glória!
Tem igreja que eu vou dar uma saudação, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Ô, glória! Tem igreja assim. É uma forma diferente, né? Tem igreja que eu digo assim, Deus é digno, todo mundo já levantou. Eu digo, meu Deus, eu tinha outra frase ainda para falar. Não vou nem falar para não estragar. Eu tinha uma outra frase. E aí eu pregando os serafins lá, dizendo, santo, santo, santo. E o pessoal, caramba, olha isso, olha isso, olha isso. Aí quando eu cheguei na parte de Isaías, porque no mesmo texto em que os serafins estão adorando, Isaías está participando do culto no céu. Ele está vendo um culto no céu acontecendo. Um alto e sublime trono, e os serafins, e ele está lá. Ele está vendo. Aí o que ele diz? Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o Senhor. Ai de mim que estou perecendo. Deus não é brincadeira, não. Ah, se Deus derramar a sua Shekinah, essa história de Shekinah, teve muito. Ah, se Deus não sei o que, derrama a tua Shekinah, não sei o que. Irmão, se Deus derramar a glória dele, vai todo mundo aqui sumir. Eu entendo quando dizem derrama a sua glória, eu entendo, eu não sou chato não, eu sei o que estão querendo dizer. Mas se ele vier, não tem como, a gente não suporta. Se hoje ele vier com um pouquinho de glória no seu quarto, você vai cair de joelhos, Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, eu sei que eu sou teu filho, mas eu sou ainda pó. Senhor Deus, retira um pouquinho, está me consumindo, só um pouquinho. Tremam diante do Senhor. Estou caminhando para o final. Olha o verso 10. Digam entre as nações, o Senhor reina. Estamos vivendo momentos de instabilidade em nossa nação. Eu não sou profeta, eu sou pastor. Mas as coisas podem ruir para a gente, tá? A economia pode desabar por causa de atitudes de 2 ou 3. A gente está vivendo momentos de instabilidades. A coisa está terrível. Talvez você não saiba o que pode acontecer com o nosso país. Agora tem uma coisa. O Senhor reina. Isso precisa ser uma confissão do meu coração e do seu coração. O Senhor reina. Todos os ministros da nossa nação estão debaixo da mão do Senhor. Eles não pegam Deus de surpresa em nada. Em nada. E se Deus tem algum propósito para a igreja brasileira, Ele vai mexer o que tiver que mexer para acordar o povo. O Senhor reina. Ele é o meu rei e o seu rei. A gente não fica desesperado quando alguém sobe ao poder, tá? Porque o Senhor reina. A gente não fica desesperado quando os deputados tomam decisões que a gente não queria que eles tomassem, porque o Senhor reina. A gente fica chateado sim, mas a gente não se abala. Porque o Senhor reina. Nem a pandemia destruiu a igreja. Nada destrói a igreja do Senhor, porque o Senhor reina. Olha a continuação do salmista. Por isso firme está o mundo. Ah, pastor, e o aquecimento global? O Senhor reina. Ah, e o 666 que eu estou vendo? O Senhor reina. Ah, e o anticristo que está vendo? O Senhor reina. Eu vejo o povo mexendo com escatologia, só falam de anticristo, só de anticristo, e de tribulação, e de não sei do quê, e de não sei do quê. O que a gente precisa dizer? O Senhor reina. Pastor, e esse novo papa aí é a besta? O Senhor reina. Não é a besta nada. Por isso o mundo está firme e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus, olha de forma poética. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem os campos. Parece que o salmista é maluco, né? Lírios, louvem ao Senhor. E os lírios louvam ao Senhor. É a poesia dele. Porque o desejo dele é que tudo louve ao Senhor. Que tudo louve ao Senhor. Como eu queria passar e ouvir um passarinho cantando assim, ele exalta. Eu falei, opa, eu sei que eu ouvi, hein? De repente ele me acorde, e acorde a minha alma cansada.
Ele passa, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre rei, terra e céus, glória. Aí ele vai embora. Aí de repente a minha alma cansada acorda. Louve o Senhor, céu, terra, campos, tudo que neles há. Louve o Senhor. E a igreja muda. Cantem de alegria todas as árvores. Todas as árvores da floresta cantem de alegria. Cantem diante do Senhor. Olha agora o argumento. Para que louvar ao Senhor aqui? Porque Ele vem. A gente louva porque Ele é belo, a gente louva porque Ele é grande, a gente louva porque Ele é o nosso Deus, a gente louva porque Ele é rei e a gente louva porque Ele vem. A gente louva porque Ele vem e vem julgar a terra. Você já louvou a Deus por causa dos juízos? E pelo julgamento do Senhor que será instaurado? A gente começa a perceber que tem falta e sente a necessidade de julgamento quando a gente vê uma atrocidade acontecendo na mídia. E aí coloca, Senhor, que o Senhor venha. Chega de tanta maldade, de tanto pecado, de tanta crueldade. Esse é o anseio do crente. Eu quero mexer um pouquinho contigo agora no final do sermão. O que você mais quer em sua vida? Não responda. Isso diz muito sobre você. O que você mais anseia em sua vida? Isso diz muito sobre você. Há quanto tempo tem que você não pensa no juízo do Senhor e na volta do Senhor? Há quanto tempo tem? Há quanto tempo tem que você não sente alegria em saber que o mundo será julgado por Deus? E aí a justiça vai acontecer. Eu tenho sentido falta agora, quando eu estou vendo juízes ímpios arbitrar. E aí eu vejo os juízes ímpios julgando, aí eu digo, como eu queria que Deus julgasse. Porque o meu Deus é justo. Ele é reto. Como eu queria que o meu Deus julgasse a causa. Ele vem julgar a terra. Final do texto. Julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Esse dia vai chegar. Quando eu leio em Apocalipse as mensagens sobre o trono branco do Senhor, é João dizendo, vi também um grande trono branco, e vi também aquele que estava sentado no trono, e os céus e a terra fugiram da sua presença, e não se acharam mais. Que coisa terrível. O grande trono branco. João diz, eu vi o grande trono branco, e eu vi quem estava sentado sobre ele, e eu também vi que os céus e a terra fugiram da sua presença. Fugiram. Esse dia vai chegar. Aí João diz, vi também os grandes e pequenos. Olha só. Vi os livros, e depois o livro. E todo aquele que não estava com o nome escrito no livro foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde está o seu nome? Onde está o seu nome? Tu é crente mesmo? Ou tu é um crente falso? Tu é crente. Agora sim, o seu lugar secreto vai dizer muito. Porque no lugar secreto em casa, no quarto, não há hipocrisia. Porque tu não quer ir que ninguém veja que tu é santarrão. Porque está você e Deus. Como é? Você é crente? Porque aqui dá para fingir. Dá para estar louvando aqui e estar com uma alma em rebeldia ao Senhor. Tá. E ninguém vai perceber. Mas você sozinho, onde não tem aplauso, onde ninguém vai dizer tu prega bem, onde ninguém vai dizer tu é muito simpático, e lá, tu e Deus. Onde está o teu nome? Eu quero crer que o meu nome e o seu estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. A gente não está aqui brincando. Para de brincar de ser crente. A gente não está brincando. A gente não está aqui brincando de quem canta melhor. E não é isso, não. Não é isso, não. Porque o mesmo texto que eu prego o que está aqui no texto. O mesmo texto que manda a gente cantar. É o mesmo texto que diz que Deus vem julgar. E o texto diz que a gente tem que louvar a Deus pelo juízo dele que está vindo. Ah, pastor, mas aí é demais. Eu vou louvar algo que vai me condenar? Onde está o teu nome? Você é realmente crente? Você é um homem crente? Você é uma mulher crente de verdade?
Se não for, conserte-se com Deus hoje. Eu quero terminar o texto lá em Apocalipse. Agora você vai abrir sua Bíblia e eu termino aqui. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Que haja temor e tremor em nosso meio. Temor e tremor. Apocalipse 21, versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, ou seu povo. O próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É por isso que eu louvo pelo julgamento. O grande trono branco já foi. Agora é uma nova ordem. Olha o versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto. João, escreva isto. Pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ah, mas a fé é uma palhaçada. A religião é inventada pelos homens. João, escreva isto. Ah, a igreja é palhaçada dos outros. Ah, a religião. Ah, que Jesus não vai vir nada. João, escreva isto. Pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Versículo 6. Disse-me ainda mais uma coisa. Está feito, João. Eu sou o alfa e o ômega, amém? Amém. O princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A coisa é séria, irmãos. Deus vem julgar povos no plural, nações, uns para a glória eterna e outros para a destruição e morte eterna. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. E eu espero que a gente esteja com o nosso Senhor. Eu quero ouvir de Deus: eu sou o teu Deus e tu é meu filho. Se você está aqui hoje, está afastado do Senhor, o meu apelo para você: volte. Não perca tempo no mundo, não. Volte. Tem uma igreja imperfeita para tu cultuar, mas a gente cultua o Senhor. Volte. Tem espaço para você. Se você tem praticado todas essas coisas que o Senhor condenou, volte. E eu te convido a deixar isso e passar a louvar ao Senhor, a cantar ao Senhor e a adorar ao Senhor, como Ele merece. Que a adoração da nossa igreja seja melhor a cada domingo, porque a gente tem que trazer os nossos dons e talentos para o Senhor, porque Ele é digno de receber a honra, glória e todo o poder. Amém? Senhor Deus, abençoe tua amada igreja. Que a mensagem não seja esquecida, que a mensagem fique guardada na nossa alma, pois o Senhor vem julgar o mundo. Esse dia vai chegar, porque a tua palavra é digna de confiança. Senhor, eu não quero estar entre os bodes, eu quero estar entre as ovelhas. E nós já queremos demonstrar isso louvando ao Senhor toda semana. Te adorando em casa e te adorando na igreja. Que o Senhor receba o nosso louvor todo domingo aqui. Senhor Deus, mais um pedido. Não deixe que a gente sempre mate o que é teu.
Não deixe que o nosso cansaço seja sempre para o Senhor. Que o melhor de nós seja para o Senhor. Que essa igreja tenha prazer em se reunir e cantar louvores ao teu nome. É a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém.